100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 1 minuto faltando para as 7. Hoje é sexta-feira, 13 de março de 2020 e vamos aos destaques do programa. Com petróleo em queda recorde, Petrobras reduz preço dos combustíveis nas refinarias. A Bovespa segue despencando após segunda suspensão dos negócios do dia. Secretário de Comunicação Fábio Van Garden contraiu vírus nos Estados Unidos e está isolado. Bolsonaro e comitiva fizeram exames no Palácio da Alvorada. Guedes diz que vai questionar no Supremo a ampliação do BPC. RJ 216 passa a se chamar Rodovia Paulo Albernaz. Sindicato dos Médicos lança site para denunciar condições de trabalho na rede municipal. Dólar recua depois de chegar a R$ 5,02 com intervenção do Banco Central e fecha a R$ 4,81 com alta de 1,89% ao dia. Segundo o Rural Business, a arroba do boi gordo tem mais um dia de ligeira queda, sendo negociada a R$ 195,50 à vista. E o açúcar cristal, saca de 50 quilos, cotada a R$ 79,79, com alta de 0,55% ao dia. Mix Notícias. E vamos à previsão do tempo para hoje, que será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura no momento, 23 graus e máxima podendo chegar a 30 graus. Mix Notícias. A Petrobras informou ontem que vai reduzir o preço do diesel em 6,5% e o da gasolina em 9,5% nas refinarias a partir de hoje. O movimento ocorre no momento em que a cotação do petróleo acumula forte queda diante do avanço do coronavírus no mundo e dos possíveis impactos do vírus na atividade econômica global. Nesta quinta-feira, ontem, os preços do petróleo seguiam em forte queda após as restrições de viagens impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma tentativa de parar a disseminação do coronavírus. A Bolsa de Valores brasileira B3 enfrentou mais um dia de forte turbulência nesta quinta-feira, dia 12, e paralisou as negociações pela segunda vez na mesma sessão, o que não acontecia desde a crise de 2008, acompanhando os mercados financeiros globais em razão dos últimos desdobramentos ligados à pandemia do novo coronavírus. Às 4 da tarde, o Ibovespa tinha queda de 14,12%. a 73.149 pontos após a segunda paralisação dos negócios do dia. É a quarta vez na história da B3 que os negócios são paralisados pela segunda vez na mesma sessão. O dólar, por sua vez, chegou a passar de R$ 5,00 nesta quinta, mas a disparada perdeu força após uma atuação mais forte do Banco Central com leilões de dólares em moeda à vista. Mix Notícias. A RJ 216, que liga a área central do município de Campos à Praia do Farol de Santo Tomé, agora se chamará Rodovia Paulo Albernaz. O decreto que oficializa a mudança foi publicado na edição da última quarta-feira do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A mudança é fruto de projeto de lei número 814, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que foi sancionado na terça pelo governador Wilson Witzel, e homenageia o ex-deputado estadual e ex-vereador de Campos, Paulo Albernaz, falecido em abril de 2018, aos 84 anos. O Sindicato dos Médicos de Campos colocou no ar o site SOS Saúde de Campos. A iniciativa é parte de um esforço por melhores condições de trabalho por parte da categoria, que permanece em greve no município desde o dia 18 de fevereiro. O site reúne relatos e registros sobre as condições das unidades de saúde da rede municipal. Tudo documentado com fotos e vídeos. Vamos divulgar os depoimentos de quem trabalha diariamente nos hospitais e postos de saúde do município, assim como registros fotográficos e áudios visuais do estado precário de suas estruturas físicas, afirmou o presidente do sindicato. Ele conta ainda que o site servirá para comunicar novidades sobre a greve. No texto de apresentação, o site descreve as condições de trabalho dos médicos do município como humilhantes. Quando denunciamos as condições de trabalho humilhantes, na maioria das vezes sem material necessário até para salvar vidas e com risco à nossa saúde, ou fizemos também por você, que é igualmente humilhado e exposto a riscos nem imaginados para a sua saúde, diz o texto.
Mix Notícias. O mercado de trabalho formal deu sinais de recuperação no trimestre encerrado em janeiro deste ano, segundo a análise do IPEA, que alertou que as tendências analisadas devem ser modificadas pela pandemia do coronavírus. Os pesquisadores se basearam em dados do IBGE e afirmam que ainda é cedo para medir o tamanho do impacto que será sentido. A técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, Maria André Parente, explica que a economia brasileira deve ser afetada pela desaceleração global e também pode enfrentar os problemas com a disseminação do vírus no Brasil. Neste momento, a gente não sabe precisar, porque a gente não sabe ainda a intensidade nem a duração dessa crise, disse. A gente vinha em um cenário de expectativas muito positivas para 2020 e, neste momento, essa melhora das expectativas está um pouco suspensa, completou. Uma pesquisa realizada pela CNDL e pelo SPC Brasil, em convênio com o Sebrae, revela que os desempregados brasileiros já estão há 1 ano e 3 meses, em média, sem ocupação formal. O levantamento mostra ainda que 51% dos entrevistados estariam dispostos a receber menos que a remuneração do último emprego, sobretudo porque precisam voltar ao mercado de trabalho, em torno de 19%. Outros 18% argumentam que o importante nesse momento é arranjar um emprego para pagar as despesas, enquanto 13% afirmam ser mais fácil procurar oportunidades melhores quando se está empregado. A demora tem feito com que essas pessoas busquem outras formas de sustento, como o trabalho informal. De acordo com a pesquisa, praticamente 4 em cada 10 desempregados têm recorrido ao trabalho temporário para se sustentar, 39%, principalmente com serviços gerais, 19%, com revenda de produtos, 14%, e com venda de comidas, 13%. Mix Notícias. Representantes de 20 câmaras municipais e do Tribunal de Contas do Estado assinaram ontem, quinta-feira, o termo de adesão à Rede Nacional Legislativo Sustentável em solenidade realizada pela Alerj em parceria com o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico. A rede é uma iniciativa do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. A Alerj aderiu ao movimento em 2019. O objetivo da rede é mobilizar as casas parlamentares para que busquem medidas administrativas, atos e processos mais sustentáveis, demonstrando preocupação com o meio ambiente. O Ministério da Saúde faz até o dia 31 de março a campanha de vacinação contra a febre amarela nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Pará. A estimativa é de que aproximadamente 4,7 milhões de pessoas não são vacinadas nesses estados. Para prevenir a doença, a população pode buscar um dos 43 mil postos de saúde no país para fazer a imunização. O coordenador-geral da Vigilância em Arbovirose do Ministério da Saúde, Rodrigo Said, alertou que a febre amarela apresenta alta letalidade. Por isso, é importante que a população atenda aos alertas dos serviços de saúde para vacinação e, desta forma, prevenir a ocorrência de casos, óbitos e surtos de maior magnitude. Segundo ele, a vacina é segura e tem eficácia acima de 95%. Mix Notícias. O Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, confirmou nesta quinta-feira mais 60 casos de coronavírus. Os casos ainda não foram repassados ao Ministério da Saúde e, portanto, não foram contabilizados. No total, desde o primeiro caso, confirmado em 25 de fevereiro, o hospital totalizou 98 confirmações. Na tarde de quarta-feira, dia 11, o hospital, por meio de nota, tinha confirmado 38 casos. Ontem, quinta-feira, dia 12, o hospital disse que até às 7h30 da noite havia confirmado 98 casos. O presidente Jair Bolsonaro apareceu vestindo uma máscara de proteção sobre o nariz e a boca ontem, quinta-feira, durante mais uma edição de transmissão ao vivo que promove semanalmente no Facebook. Mais cedo, ele se submeteu a um exame para saber se contraiu o vírus e, assim como o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, diagnosticado com a doença. O resultado do teste de Bolsonaro está previsto para ser divulgado ainda hoje, sexta-feira. Mix Notícias. O Ministério da Saúde determinou nesta quinta-feira, ontem, dia 12, em edição extra do Diário Oficial da União, a compra de aventais e máscaras, além do aluguel de leitos e equipamentos de UTI para equipar hospitais públicos no tratamento contra o novo coronavírus. A compra dos aventais hospitalares no valor de R$ 1.484.000 dispensou licitação. Eles devem ter fixação longa, manga longa
e punho elástico. Os aventais são descartáveis. A pasta solicitou também a compra de 10 milhões de máscaras cirúrgicas com 3 camadas e 4 milhões de máscaras do tipo N95. A aquisição será via contratação direta emergencial. As empresas interessadas em fornecer os materiais devem apresentar suas propostas até o fim do dia de hoje, dia 13 de março. O governo do estado vai se reunir hoje, sexta-feira, dia 13, com representantes de diversos setores para discutir medidas emergenciais de combate ao novo coronavírus. A Prefeitura do Rio também convocou as secretarias para definir os próximos passos. O número de casos confirmados no estado subiu para 16, 3 deles por transmissão local. Mix Notícias. O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda, vai quitar hoje, sexta-feira, o 10º dia útil, conforme prevê o calendário oficial, os salários de fevereiro para 469.889 servidores ativos, inativos e pensionistas. O valor líquido da folha de janeiro é de 1,91 bilhão de reais. Nesse montante, já está incluída a primeira parcela do 13º salário dos servidores que fazem aniversário em março e das pensionistas, cujo instituidor do benefício nasceu em março. Vão receber metade do abono natalino 31.288 servidores ativos, inativos e pensionistas, totalizando um valor de 85 milhões de reais. Os pagamentos serão efetuados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário. O Ministério da Economia anunciou ontem, quinta-feira, dia 12, 5 medidas para reduzir o impacto da epidemia do novo coronavírus no país. Segundo a nota do Ministério, as primeiras ações são dedicadas especialmente à parcela da população mais vulnerável à pandemia. Neste momento crítico, mesmo diante do acanhado espaço fiscal, o Ministério da Economia buscará, em conjunto com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a realocação ágil de recursos orçamentários para que não falte suporte ao sistema de saúde brasileiro, diz a pasta. Mix Notícias. Até a noite de ontem, o Rio de Janeiro tinha 16 diagnósticos confirmados do coronavírus e 228 suspeitos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. O órgão informou que, por causa do registro da primeira transmissão local do vírus, o estado passou para o nível 1 do plano de contingência, que prevê a disponibilidade de 206 leitos exclusivos para tratamento de casos graves de pessoas infectadas em hospitais espalhados pelas diversas regiões, incluindo unidades municipais e federais, além da rede estadual. Nas regiões norte e noroeste são investigados os casos de 2 pacientes de Conceição de Macabu, 2 de Miracema, 1 de Campos e 1 de Macaé, mas resultados de confirmação ainda não foram liberados. Dentre os municípios, Macaé já informou que vai suspender cirurgias eletivas e restringiu eventos públicos, e Conceição de Macabu adiou os festejos de aniversário do município previstos para este fim de semana. Campos prevê para hoje a publicação de decreto com ações preventivas. Mix Notícias. A pandemia do novo coronavírus, as medidas de contenção, o preço do petróleo e o péssimo desempenho das bolsas ontem segue afetando os mercados de ação pelo mundo nesta sexta-feira. Não há um claro sinal dos mercados de hoje. Enquanto as bolsas fecharam no negativo na Ásia, na Europa, os índices de ações ensaiam recuperação após as quedas históricas de ontem, que despencaram mais de 10% após o presidente americano Donald Trump anunciar a suspensão de viagens de estrangeiros procedentes da Europa por 30 dias. A perda acumulada dos índices já passa de 30% só em março. O Ministério da Economia anunciou nesta quinta-feira a adoção de providências para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus para a população. Entre as medidas anunciadas está a antecipação para abril do pagamento de 23 bilhões de reais referentes à parcela de 50% do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. A pasta também anunciou a suspensão pelo período de 120 dias da realização de prova de vida dos beneficiários. Essas são as primeiras decisões tomadas pelo Grupo de Monitoramento dos Impactos Econômicos da Pandemia de Covid-19, que se reuniu ao longo do dia de ontem. Mix Notícias. Pelo menos 29,5% das pessoas que concluíram a graduação há até 3 anos ainda não conseguiram o primeiro emprego. E os que terminaram o curso há mais tempo ainda não entraram no mercado de trabalho são 8,8%. Os dados são da pesquisa de empregabilidade do Brasil, divulgado ontem, quinta-feira, pelo Instituto Semesp. A Semesp é uma entidade que representa mantenedoras do ensino superior no Brasil.
A campanha de vacinação contra o sarampo termina hoje. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ao todo, 1 milhão de pessoas foram vacinadas, o que corresponde a 1/3 da metade de 3 milhões do governo do estado. Mesmo com o fim da campanha, as pessoas ainda podem se vacinar. A vacina é fornecida pelo Ministério da Saúde e está disponível gratuitamente nos postos de saúde municipais durante todo o ano, conforme prevê o calendário nacional de imunização. Mix Notícias. O Grenal número 424 parecia totalmente controlado durante 85 minutos, mas a fogueira do clássico precisou de uma faísca para incendiar de vez a noite de quinta na Arena. O primeiro clássico da Libertadores foi de ineditismo ao sentimento de vergonha de ambas as partes, com direito a briga generalizada e 8 expulsões. Muito antes de jogadores trocarem socos e pontapés, as diretorias de Grêmio e Inter confraternizaram em uma churrascaria de Porto Alegre para dar certo ar de pacificação ao Grenal. O clássico estava pronto para ter um ambiente saudável e de futebol ofensivo. Em mais um resultado negativo, o Vasco da Gama perdeu em casa para o Goiás pela Copa do Brasil ontem por 1-0. Abel Braga deixou claro que não vai tomar decisão nenhuma de cabeça quente, mas não descartou pedir demissão. Não é o mais provável. A tendência é Abel dirigir o Vasco contra o Fluminense, mas nem ele está feliz com o desempenho do pior ataque do Brasil em 2020. São apenas 8 gols em 13 partidas. Mix Notícias. E ainda falando de esporte, depois de muita pressão da opinião pública, a Premier League anunciou a suspensão do campeonato inglês até o início de abril por conta da pandemia do coronavírus. A decisão foi tomada após reunião emergencial que aconteceu na manhã de hoje com representantes da Liga e da Federação Inglesa. Já o campeonato alemão será suspenso a partir de 17 de março e o francês já está suspenso por tempo indeterminado a partir de hoje. A UEFA também anunciou que todos os jogos da semana que vem da Liga dos Campeões, Liga Europa e Youth League estão suspensos por causa da pandemia. O sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões e Liga Europa, marcados para o dia 20, obviamente, foram cancelados. Na próxima terça-feira, dia 17, a UEFA se reúne em videoconferência para definir novas medidas e soluções. Você ouviu Mix Notícias. Mix.